Considerado um dos principais representantes do funcionalismo público na Assembleia Legislativa, o deputado estadual João Batista segue pressionando o Executivo a respeito da lentidão em torno dos pedidos de progressão de carreira e promoções dos servidores estaduais. E é para falar sobre este e outros assuntos que a gente recebe ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o deputado João Batista, do PROS. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Desculpa, Nayara. A brincadeira que você fez no início, antes da gente entrar no ar, tá vendo? O culpado do esquecimento sou eu, é já isso? Fiquei preocupado pela cobrança. Deputado, fala aqui em cobranças, que o senhor está fazendo cobranças sobre progressão de carreira. Agora, no momento que o governo disse que não tinha condições de pagar nem a RGA nesse ano, seria possível essas progressões de carreira? Porque isso envolve aí aumento salarial, né? Ou pelo menos reajuste. Então, na verdade, nós temos um cenário a ser analisado. Para que essas progressões aconteçam esse ano, obviamente, foi necessário que se colocasse no orçamento do ano passado. Então, as progressões, elas estão contidas no orçamento desse ano. Na verdade, nós temos duas situações. Uma é cobrar a celeridade nessas progressões de carreira, né, que já estive, inclusive, com o secretário Basílio, e nos colocou lá que está com problema realmente em alguns setores, porque o efetivo naquela parte administrativa ali não estava sendo suficiente, mas que está andando essas progressões. E uma outra é a questão dos agentes penitenciários, que fizeram o concurso de nível superior, é exigido o critério de nível superior para a sua progressão, mas o salário dele ainda é o salário de nível médio. Tanto é que o salário de agente penitenciário é o menor salário da área de segurança pública hoje aqui no estado de Mato Grosso. Então nós temos duas pautas concomitantes. Mas os agentes estão pedindo aumento salarial agora? Não, estão pedindo que na LDO que tramita na Assembleia seja colocado a previsão para que possa ser negociado isso a partir do ano que vem. Agora, diante da decisão por 6 votos do STF que diz que agora, por exemplo, o Executivo não é mais obrigado a pagar o RGA, como fica a situação de Mato Grosso? Já que, diante, inclusive, daquela greve da educação, o governo disse que se as contas melhorassem, o RGA do próximo ano, por exemplo, a RGA estaria garantida. Olha, primeiro que os anexos que o governo mandou para a Assembleia Legislativa, substituindo aquilo que estava contido na LDO que ele mandou, já demonstra que nós vamos ter aumento na receita. Nós temos anexos lá que prevê aproximadamente um déficit aí de em torno de 300 e poucos milhões, quando, na verdade, apresentava muito maior. Isso antes de ser votado o PL 53. E nós sabemos que, além do royalty do petróleo que o estado de Mato Grosso vai receber alguma coisa até o final desse ano aqui, nós temos aí a votação do PL 53. Vai incrementar, o governo diz que em torno de 700 milhões. Mas nós temos economistas aí que já falam de forma mais otimista e acreditam que vamos ultrapassar 1 bilhão, né? Hoje de manhã mesmo eu ouvi uma entrevista ali do deputado Neri Geller falando sobre a questão do governo federal. Não extinguir a Lei Candir, mas garantir o pagamento do FEX. Então as previsões, assim como a votação do novo FETAB no início de janeiro, a previsão é que a partir do ano que vem o Estado saia dessa crise e a gente possa negociar, ainda que de forma política, com o governo, até mesmo essa recomposição geral anual. Deputado, e sobre esse assunto aí, tem algo aí que precisa ser melhor explicado, né? Em relação ao orçamento para o ano que vem. Primeiro, ia ter déficit. Aí o seguinte, os deputados reclamaram, apareceu um superávit de 120 milhões. Agora, o secretário de Fazenda disse que vai ter um déficit de 600 milhões. Afinal de contas, vai ter déficit ou vai ter superávit? Olha, nos anexos que ele encaminhou para a Assembleia Legislativa, o qual eu tenho contato, foi apresentado lá um déficit de aproximadamente 300 milhões. Mas, Lúcio, no governo passado, e quem fechou o orçamento para esse ano, por exemplo, foi o atual governo. Mandaram depois que ele ganhou a eleição. A equipe econômica que hoje se encontra lá é a equipe do governo passado. Eles mandaram uma peça lá para a Assembleia Legislativa com um déficit de 1 bilhão e 700. Então o governo ele pode fazer essa, eu não digo nem maquiagem mais política. Esse de 1 bi e 700 é para esse ano, 2019. Esse ano, isso. Mas já entraram num acordo como que vai ficar o ano que vem? Não, aí os anexos que ele mandou para lá tem um déficit de aproximadamente 300 milhões.
Mas se ele quiser refazer isso, porque é uma estimativa, na verdade, ele não está garantindo que o Estado vai arrecadar aquilo, ele não está garantindo que o Estado vai gastar aquilo. Ele está fazendo uma estimativa. Então, se ele quiser melhorar o que ele vai propor para investimento, principalmente nos serviços públicos essenciais, ele vai poder fazer. Deputado, vamos a uma participação do nosso telespectador do Jornal do Meio-Dia, que participa aqui, via WhatsApp. Temos muitas participações nesta manhã, mas ainda falando da RGA, a Wesley. Qual foi a posição do deputado dele em relação à RGA e à lei da dobra do poder de compra dos professores? Então, na verdade, a nossa posição como sindicalista é sempre que o trabalhador tem o seu direito, está em lei. Aí imagina, Nayara e Lúcio, se esta empresa, ao qual emprega diversos funcionários, fica 5 anos sem dar um centavo de reajuste no salário dos seus trabalhadores. Daqui a pouco você perde o poder de compra, você tem que estar procurando, trabalha durante o dia numa empresa, de noite na outra, para complementar a renda. Então o governo, ele que faça os seus arranjos ali dentro, comece a cobrar, por exemplo, de algumas áreas do agronegócio que paga imposto, mas muito pequeno. Pra você ter uma ideia, nós temos ali em Paranaíta, os plantadores de cebola estão parando de plantar cebola porque lá o ICMS é em torno de 22%. Enquanto que você viu na aprovação do PL 53, quanto ficou o percentual da soja, do algodão e do milho. Então não é justo. Tem áreas que planta bastante, que pode contribuir um pouquinho mais, que dá para a gente conseguir equilibrar a finança do Estado, garantir o poder de compra da educação, que é uma lei, e é uma lei que não foi aprovada depois que o Estado entrou no limite. Essa lei foi aprovada quando o Estado estava abaixo do limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, do meu ponto de vista, o governo tem que trabalhar no sentido de pagar o RGA, que está devendo, inclusive, e também a lei da educação e da SEMA. Deputado, o senhor falou aí que o servidor, quando ele ganha pouco, ele precisa arrumar um outro trabalho, né, um outro serviço. Por falar em trabalho, lá na Assembleia, no plenário, os deputados já voltaram a trabalhar, tudo tranquilo, não vai precisar descontar a verba indenizatória mais. Já resolveu isso? Então, Lúcio, depois da ameaça que o presidente da casa fez aos gazeteiros? Esse é um tema polêmico. Mas eu gostei muito de uma fala que o deputado Lúcio Cabral fez ontem. O que acontece é o seguinte, as sessões, elas são realizadas, aliás, terça-feira a partir das 17 horas, a quarta-feira a partir das 8 da manhã e às 17 horas, e na quinta-feira às 8 da manhã. Durante os demais períodos, o deputado ele tem visita na base, no interior, atendimento no gabinete. O grande problema é que o deputado ele tem que se conscientizar de que o horário de sessão é o horário em que ele vai estar reunido para votar as proposições legislativas que são apresentadas. Imagina você que nós temos uma pauta, uma ordem do dia, com 40 projetos para ser votado, às vezes projetos de grande interesse social, de grande repercussão social, mas o deputado ele fez o compromisso de estar visitando a base dele. Então o interessante é que o deputado visite a sua base da segunda-feira, ou seja, na segunda ou na terça até o meio-dia, mas na terça-feira à tarde, quarta-feira e quinta até meio-dia ele esteja na capital, principalmente para participar das votações. Eu falei que no início o senhor complementou, sempre foi, claro, um dos que mais brigaram ali dentro pelo funcionalismo público, o PROS, um partido também que briga pelo funcionalismo público, só que agora existe também uma união de um bloco ali dentro da Assembleia que tem o senhor do PROS, tem PT, tem PSL junto. Então, na verdade, foi proposta a criação desse bloco, mas eu não, embora tenham colocado meu nome, eu não participava desse bloco. Não, na verdade, nós já, o senhor já não temos... vai participar? Não. Na verdade, o regimento não permite a criação de outro bloco. Esse bloco ele já naufragou já. Mas seria interessante, realmente, tem essa guerra em nível nacional aí, PSL e PT. Mas aqui no estado de Mato Grosso, Nayara e Lúcio, tanto os parlamentares do PT quanto do PSL, eles convivem na Assembleia Legislativa de forma harmônica. É claro que existe ali algumas ideias um pouco distoantes. A questão ambiental, por exemplo, a questão do livre comércio, né? A gente vê que o PT, por exemplo, ele tem uma visão um pouco mais focada na questão ambiental, né? Já enquanto que o PSL, no liberalismo econômico, essas coisas aí. Então, mas aqui no estado de Mato Grosso, o pessoal convive da maneira mais pacífica possível. Deputado, só para encerrar, por falar em bloco, o PROS aqui de Mato Grosso coloca o bloco na rua com a suplente de deputada federal Gisela Simona
candidata a prefeita de Cuiabá? Olha, Lúcio, política é algo que eu estou aprendendo, política é a arte da construção. A Gisela é um excelente quadro, está preparada. Se houver, vamos dizer, o cenário apropriado para isso, ela quer. Ela quer tudo aquilo que for bom para a capital de Mato Grosso, para o estado de Mato Grosso. Hoje ela está como secretária de Junta de Defesa do Consumidor, exatamente porque é uma área que ela gosta muito. Tem se preparado em todas as demais áreas da gestão pública e se for realmente, tiver o cenário adequado e a sociedade quiser, a gente pode estar lançando a Gisela. E existiria a possibilidade dela fazer uma composição, vir, por exemplo, de vice de um outro candidato inclusive do DEM, que quer também lançar uma candidatura própria? Olha, como eu falei, essa questão da política é uma construção, mas hoje não existe nada nesse sentido de ser vice. Se colocarmos a candidatura da Gisela, com certeza será para a prefeita de Cuiabá. Essa é a visão da própria Gisela, é a visão do deputado João Batista, que é presidente regional do PROS aqui, e também a visão da Nacional, com quem nós já conversamos. Se tiver de sair, será como candidata a prefeita. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Nayara. Melhor programa do horário do meio-dia. Obrigada, deputada.